Então, aqui com um primeiro molar inferior esquerdo, né, um 36. Esse sim, maior dente da boca, tá? De todos, não só da arcada superior, como é o caso do primeiro molar superior. E ele apresenta, olhando para o vestibular, 3 cúspides, uma delas sendo bem pequenininha. Essa é, assim, é o que mata mesmo a presença do primeiro molar inferior. É por isso que vocês vão identificar na prova prática, provavelmente. A área de contato aqui da mesial é aqui na junção dos terços médio e oclusal. A mesial é mais retinha do que a distal, que é bastante convexa, e ela tem área de contato aqui no terço médio e converge bastante para a oclusal. Como em todos os dentes inferiores, né, a partir do canino, você tem essa bossa na vestibular aqui no terço oclusal, que é muito característico de dente inferior. Isso aqui, dente superior não costuma ter. A lingual tem um contorno semelhante ao da vestibular, só que a cúspide disto vestibular não é tão evidente quando a gente olha por aqui. A crista marginal mesial é muito mais alta do que a crista marginal distal, como vocês podem olhar aqui por oclusal. Olhando aqui pela proximal, a gente vê que a face vestibular ela é muito inclinada para a lingual. E a face lingual ela é quase retinha. Isso é bastante característico do dente inferior, assim como essa bossa na vestibular. Olhando aqui para o oclusal, normalmente esse sulco, ele quebra um pouquinho, né? O sulco central, ele quebra um pouquinho aqui na cúspide disto vestibular. Ele acompanha. E tem os sulcos que separa as cúspides mesio-vestibular e a mediano-vestibular. E o sulco que separa as duas cúspides linguais. Então, eles se unem todos aqui no sulco central. Os molares inferiores normalmente têm 2 raízes e eles obedecem à regra dos molares superiores no que diz respeito à divergência de raízes, né? Então, o primeiro molar normalmente ele vai ter as raízes mais separadinhas, as 2 raízes voltadas para a distal, tá? E o segundo molar, as raízes já vão ser mais juntinhas, só que ainda não fusionadas, como seria o caso de um terceiro molar inferior. Galera, na aula de dentística, na bancada, quando eu estava fazendo escultura, infelizmente o meu macromodelo do segundo molar inferior se perdeu. Então eu estou mostrando com o dente do manequim, que ele é bem fielzinho até. O segundo molar inferior, ele é o mais característico, tá? Porque ele tem as 4 cúspides dele divididas por um sulco que, aliás, né, 2 sulcos que ficam parecendo um formato de cruz. Então, as cúspides também são mais ou menos equivalentes em tamanho e valem as regras da bossa e da convergência da face vestibular para a lingual e da lingual retilínea. Certo? Então, esse aqui é um segundo molar inferior. Nesse caso aqui é um segundo molar inferior direito, né? Então, aqui a mesial maior, distal menorzinha, área de contato também, a da distal mais próxima do terço médio, a outra entre a oclusal e o terço médio, e as cúspides mesiais bem maiores, não bem maiores, mas mais altas do que as distais, certo? E esse aqui é um terceiro molar inferior, provavelmente um esquerdo, provavelmente é esquerdo, as raízes bem fusionadas, e a oclusal dele é muito parecida com a do segundo, ou até mesmo do primeiro. Então, o terceiro molar normalmente ele não segue uma regra, eu costumo reconhecê-lo pela raiz, que para mim é a maneira mais fácil.
As raízes dele também podem ser semelhantes à do segundo molar, só que uma virada para a outra. Normalmente as raízes do segundo molar estão as duas viradas para a distal, e na do terceiro pode acontecer de ter uma virada em direção à outra, certo? Era isso, pessoal, eu espero que vocês gostem. E para elaborar esses vídeos eu usei o Anatomia Dental, Anatomia dos Dentes do Madeira, que acredito eu que vocês também estão usando. E eu usei o livro do Figum também, que vocês podem achar na bibliografia da disciplina, no Júpiter. E é isso aí. Qualquer dúvida vocês podem me chamar. E estamos aí. Beijo.